Oi galerinha, meu nome é Letícia, eu sou acadêmica da Unir e sou voluntária aqui no projeto e hoje eu vou ajudar vocês de novo em redação. Vai ser muito legal, gente, então vem comigo aqui e vamos lá, pessoal. Pessoal, o que eu tenho sempre falado para vocês é para vocês estudarem redação através da análise de redações exemplares, tá bom? Isso é bem importante. Pesquisem os compilados de redações exemplares aí no YouTube, no Google, que tem bastante. Façam suas próprias análises. Façam análises de conectivo, que são muito, muito importante. Análise de introdução também, muito importante. Eu estudei para esse método, foi o que me ajudou muito e é o que eu recomendo demais, demais para vocês. O que eu tenho sempre falado com vocês também é que estudar os eixos temáticos é muito importante e ajuda muito além do que você simplesmente adivinhar o tema da redação. Essa não é o nosso foco, essa não é a nossa ideia, já que nós podemos perder muito tempo em tentar adivinhar o tema. E tempo é uma coisa que nós não temos. Então, é bem interessante estudar os eixos temáticos, tá bom? E adquirir repertório a partir deles. E a gente sabe que eles são genéricos, mas que no momento que você for fazer uma redação, você tem que sempre, claro, especificar para você ter uma noção de como você vai abordar o eixo temático nessa redação. Tá bom, gente? Aqui, alguns eixos temáticos que nós estamos trabalhando. Hoje nós vamos falar sobre cultura. A gente já falou sobre saúde, educação, meio ambiente. Hoje nós vamos falar sobre cultura. Vamos lá, pessoal, então. Lembrando que o repertório sociocultural é avaliado pela competência de número 3 do Enem. Vamos lá, gente. Definição de cultura aqui, vamos começar. A cultura pode ser definida como um conjunto de crenças, costumes, várias coisas, gente, expressões artísticas, musicais e também literárias. Ela é muito importante na luta contra a discriminação, na preservação da memória e formação crítica dos cidadãos. Pessoal, então só aqui, nessa última oração, nós temos uma definição bem interessante de cultura, uma importância muito grande, que é a luta contra a discriminação. A gente sabe que, a partir da diversidade cultural, do estudo das culturas, a discriminação pode ser diminuída. A gente sabe que quando uma determinada pessoa não tem conhecimento de uma outra cultura, ela pode já discriminar essa cultura sem saber o significado e a importância daquela cultura para um povo. Então, a cultura ela é muito importante nisso, a diversidade também é importante, além da preservação da memória e, é claro, a formação crítica dos cidadãos. Muito bom, gente, isso. Alguns temas que eu trouxe aqui para vocês trabalharem no eixo da cultura. Gente, esse tema é bem interessante, mas se você tem mais alguma ideia de tema, você pode mandar aí pra gente, comentar aí nos comentários do YouTube, se você tem alguma sugestão, tá? Vamos começar. A ameaça do preconceito linguístico para a cultura de um país, os perigos da ascensão da xenofobia interna do Brasil. Gente, esse tema aqui sobre a xenofobia interna do Brasil, talvez alguns de vocês tenham ficado um pouco confusos. A gente está falando sobre as rivalidades existentes entre alguns regionalismos no Brasil, por exemplo, entre nordestinos e sulistas. Se você não ouviu ainda falar dessa rivalidade, é porque você não teve oportunidade, porque realmente existe, infelizmente. E é uma coisa bastante enraizada no nosso país, simplesmente não é algo recente, já de muitos e muitos anos. E isso muitas vezes é enfatizado, é fomentado pelas pessoas. Infelizmente, as pessoas muitas vezes elas alimentam esse sentimento de xenofobia entre o nosso país. Isso causa assim divisão. Isso já teve muitos problemas já no passado e pode trazer problemas no futuro. Então, uma discussão sobre esse tema também é bem bom, bem interessante. A manutenção do patrimônio histórico-artístico para o legado da nação. A gente sabe que a manutenção desse patrimônio é importante para que uma sociedade ela não cometa erros do passado. É importante relembrar o que aconteceu no passado para que essa coisa não venha a acontecer de novo. Então isso é muito bom também. A importância da diversidade cultural na luta contra o preconceito. A importância da cultura periférica para a inclusão da comunidade. Gente, aqui em cultura periférica também seria um tema muito recorrente no Enem. A gente está falando sobre sociedades marginalizadas. A gente está falando sobre pessoas em situações de vulnerabilidade que são acolhidas por uma cultura, né? Seja, sei lá, uma aula de dança, uma aula de música,
dentro de uma comunidade, como por exemplo existem muitos projetos sociais nas favelas. Então, essa cultura periférica, ela inclui a sociedade e pode mudar o rumo de uma família, de uma vida, entendeu? Então é muito, muito bom também esse tema. O perigo do ufanismo para a cidadania de país. Quando a gente está falando de ufanismo, a gente está falando de patriotismo exacerbado, né? Os estereótipos sobre a identidade brasileira, os desafios da educação patrimonial para a preservação da cultura brasileira, a valorização da arte popular, cordel, escultura em areia, repente, dança de salão e artes eruditas, os desafios do acesso à cultura por cegos e deficientes auditivos. Também bem interessante, gente. Trouxe alguns repertórios para vocês. Vamos começar aqui com o repertório jurídico, né, dessa área, que são os artigos da Constituição Federal. Vamos lá, o artigo 215 diz o seguinte, que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Gente, esse artigo é perfeito para você colocar em qualquer tema que aborde o eixo temático da arte e da cultura. Sabe por quê? Porque ele diz respeito a essa obrigação, essa responsabilidade que o Estado tem em manter a cultura. A gente sabe quando a cultura não funciona, é porque a sociedade ela não foi educada para cuidar da cultura, mas o Estado tem uma responsabilidade enorme nesse aspecto também. Então, é um artigo muito interessante para você colocar na sua redação, colocar ali na introdução, ou mesmo de seu desenvolvimento, ou caso você esteja falando da sua tese, você já pode colocar também, ou para enfatizar alguma coisa que você falou. Bem interessante, pessoal. O artigo 216 diz o seguinte: constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, ação, memória de diferentes grupos, formadores da sociedade brasileira, os quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer viver, as criações científicas, artísticas, tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações, os demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de um valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Pessoal, a gente sabe que existe uma diferença entre bens de natureza material e imaterial, como por exemplo a produção artesanal do queijo de Minas. É um patrimônio cultural e material, já que não existe uma forma pronta de você fazer aquilo, não é uma coisa que vai permanecer para sempre, mas sim é uma receita que é passada de gerações em gerações, entendeu? Então é um patrimônio cultural e material. E essa diferença está, de certa forma, justificada aqui pelo artigo 216. Então, caso algum tema esteja relacionando a diferença entre os patrimônios culturais do Brasil ou mesmo do mundo, você pode citar esse artigo 216, tá? Que fala sobre isso, fala sobre a identidade, a ação, a memória, a importância disso. E aqui no finalzinho dele tem uma coisa bem interessante, presta atenção comigo. O poder público, com a elaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Gente, não é interessante demais isso? Gosto muito. Trouxe também para vocês, gente, algumas obras bem interessantes. Aqui a primeira é O Triste Fim, de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Gente, essa obra, ela fala bastante sobre o que foi o Policarpo Quaresma. Ele era uma pessoa bastante patriota, ele teve algumas ideias diferentes, como por exemplo, de propor a língua nacional como tupi. É um patriotismo que ele tinha, que era tão grande que ele chegava a atrapalhar a vida dele no dia a dia, e ele acabou sofrendo muito, muito, muito por isso. Mas essa obra, você pode usar ela caso algum tema venha relacionar sobre o ufanismo, a diferença entre o ufanismo e o patriotismo, ou os perigos do ufanismo, ou alguma obra que relacione o amor ao cuidado da natureza, até mesmo fala sobre temas ambientais, você pode citar sim, sem problema algum. A obra do Mário de Andrade agora. A gente vai ler um pedacinho com vocês. Nesta obra é reelaborar literariamente temas da mitologia indígena e visões folclóricas da Amazônia e do resto do país,
fundando uma nova linguagem literária, a brasileira. Nacionalista crítico, sem xenofobia, Macunaíma é a obra que melhor concretiza as propostas do movimento da antropofagia, criado por Oswald de Andrade, que buscava uma relação da igualdade real da cultura brasileira com as demais. O Povo Brasileiro é uma obra do antropólogo Darcy Ribeiro, lançada em 95, que aborda a história de formação do povo brasileiro. Esse livro ele fala bastante sobre as matrizes culturais, sobre a formação étnico-cultural do povo brasileiro, mas uma coisa nova e diferente que traz nesse livro é esse conceito de Brasis e as suas subdivisões aqui no nosso país. Fala sobre os Brasis nordestino, sulista, do sudeste. Então, essa diferença, a diferença da cultura entre essas regiões, tanto na limitação como no modo de falar, o sotaque, tudo isso é tratado aqui nessa obra. Ela é realmente uma mistura muito grande do que aconteceu no Brasil. Essa obra demorou bastante para ser construída, mas é bem interessante. Espero que vocês usem ela, tá bom? Caso carregue um tema assim. Preconceito linguístico, o que é e como se faz, do Marcos Barnum. Bom, essa obra fala bastante sobre o que é preconceito linguístico, o que a gente acha que é, o que ele realmente é, como ele afeta a vida das pessoas, sim ou não. E vou trazer aqui a definição com vocês. Ela é todo juízo de valor negativo, de reprovação, de repulso, mesmo de desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social. Uma coisa bem interessante ao preconceito linguístico, o fato dessa obra falar bastante sobre o preconceito, diz respeito a como que o preconceito linguístico ele existe, como que ele aconteceu, que é o fato de ele estar super relacionado com a economia, a regionalidade de uma pessoa, a cultura, o racismo e também a homofobia. Então, o preconceito linguístico ele não é apenas da língua, do jeito que a pessoa fala, ou da forma que ela pronuncia, mas está relacionado com outros preconceitos enraizados no nosso país. Que eu trouxe aqui sobre a Idade das Trevas, que foi aquele período ali da Idade Média em que não houve quase nada de produção cultural, produção documental, de estudos. Por quê? Porque havia toda uma repulsa por parte da Igreja Católica em relação a isso. Isso atrapalhou muito o desenvolvimento do mundo, da sociedade como um todo. E a gente pode usar isso para falar mesmo a dificuldade que esse período teve também na cultura, o reflexo que esse período trouxe para a cultura do país, do mundo todo, da Europa. Então, é interessante sim vocês usarem isso, tá bom? Trouxe também para vocês o período helenístico. Foi bom, houve sim uma produção artística muito boa, muito interessante, mas impor uma cultura a outros países pode atrapalhar muito o desenvolvimento daquele país. Entendeu, pessoal? A Semana da Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural muito importante para o Brasil, quando a gente está falando do modernismo do Brasil. E também quando a gente quer falar sobre a busca da identidade brasileira. Acho que vocês já estudaram sobre isso, é bem interessante vocês citarem também. Essa busca da identidade própria, essa livre expressão que o Brasil buscou naquele período e a repulsa que a Semana de Arte Moderna sofreu, pode ser usado com vocês como um contraste com o que tem acontecido nesse período agora, na atualidade, o que aconteceu lá no passado, que não são coisas diferentes, mas mesmo tantos anos depois, quase 100 anos, e muitas coisas ainda permanecem. Vamos dizer assim, o marasmo que havia naquela época, né, que a Semana de Arte Moderna ela queria radicalizar e mudar tudo isso. Então é bem interessante também para vocês. Pessoal, trouxe também uma música com nativos do povo brasileiro. Vou deixar aqui com vocês. As crianças são o futuro, mas o presente depende muito de você. Não vem da sua identidade cultural. Esse é o maior tesouro que um país pode ter. Falta um R ali, né? Assim como essa música, existem outras músicas que vocês podem pesquisar, que falam sobre cultura, que de certa forma são uma forma de protesto, bem interessantes também. E é muito legal vocês usarem essa música na redação. Eu acho o máximo quem consegue colocar. Trouxe também esse poema lindíssimo do Olavo Bilac, que eu acho maravilhoso e que você pode usar não só caso algum tema fale sobre cultura, sobre patrimônio, história cultural, artístico, material, mas você pode usar também
eu tenho um tema que aborda sobre meio ambiente, que eu acho que fica ótimo, dá super certo. Vou ler um pedacinho com vocês, pessoal. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta, a natureza aqui perpetuamente em festa. É um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que vida há no chão, vê que vida há nos ninhos, que se balançam no ar, entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas onde pera fecunda e luminosa a eterna primavera. Então é bem legal vocês usarem, caso eu não tenha falado sobre o meio ambiente ou também sobre cultura. Vai dar super certo, gente. Eu gosto muito. E, gente, agora a gente já chegou aqui na redação. E eu quis trazer pra vocês aqui é algo diferente de antes. Eu trouxe pra vocês a minha redação do Enem, a redação do Enem que eu fiz no ano passado, em 2019. Eu quis trazer ela porque a redação do Enem passado foi simplesmente o eixo da cultura puríssima, eu achei o máximo. E eu quis mostrar pra vocês que esse eixo cai sim no Enem, ele caiu. Então, espero que vocês gostem da minha redação. E é isso, pessoal. Vamos lá, então, ver aqui essa redação que eu fiz. Lembrando que essa redação eu tirei 96, tá? 960. E a gente vai fazer uma análise dos repertórios que eu usei, tá bom? Espero que vocês gostem bastante. Então, vamos lá, gente. Durante o primeiro reinado, uma das preocupações da corte lusitana no Reino Unido do Brasil era a criação da Escola de Belas Artes em 1826. Essa instituição seria responsável por alavancar as missões artísticas francesas no reino e permitir um acesso elitista à arte e ao teatro. Pessoal, a primeira coisa que eu mudaria nessa redação é essa vírgula aqui, porque eu achei que ela não deveria estar aqui, ela deveria estar aqui, ó, depois do tá? Eu cometi esse erro algumas vezes aqui na redação e eu acho que foi muito, muito fatal. Esse erro pra mim foi terrível, essa vírgula deveria estar bem aqui, tá? Continuando. Paralelamente, no Brasil indiano, o acesso ao cinema ainda não é democrático. Rever essa situação, causado ora pela concentração de centralização de salas cinematográficas em metrópoles, ora pela inoperancia estatal ao estímulo à difusão de culturas pelo cinema, é imprescindível para avaliar seus efeitos na atualidade. Gente, primeiramente vamos ver aqui o repertório que eu usei. Eu usei esse repertório da criação da Escola de Belas Artes em 1826. Gente, eu achei o máximo essa referência que eu usei. Vocês podem usar, tá bom? Eu ainda indicaria a vocês a pesquisarem a criação de alguma coisa em cada eixo temático. Por exemplo, no eixo temático do meio ambiente, vocês pesquisem lá a criação de alguma coisa importante no Brasil. No eixo temático da saúde, pesquisem a criação de alguma coisa, de algum órgão, de algum... Pode ter um prédio, assim como eu fiz, alguma escola, e vocês podem citar, vai dar super certo, vai ser o máximo. E aqui, bem interessante, eu coloquei, gente, se vocês repararem bem, é que eu coloquei o período daquela época, né, que era o reinado brasileiro, o primeiro reinado. Eu não simplesmente joguei aqui a Escola de Belas Artes, mas eu coloquei o período, o contexto histórico que o Brasil estava vivendo. E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é que entre os conectivos hora e hora, eu coloquei ali a minha tese, né, a minha opinião, o que eu ia trabalhar ali no desenvolvimento. Então é isso, gente. Vamos lá então para nossa próxima parte da redação. Desenvolvimento então, gente. A priori, cabe pontuar como a alta concentração de salas exibidoras em poucos locais pode afetar a soberania do indivíduo. Isso se explica pela aglomeração de riquezas nessas regiões, grandes centros, que acabam dificultando o acesso ao ambiente lúdico dos filmes, impedindo que segmentos sociais periféricos e interioranos adquiram contato com este universo. Nesse contexto, a falta de ligação com este ambiente por grupos vulneráveis pode gerar casos de intolerância e segregacionismo, na medida em que indivíduos não têm acesso a pontos de vista que divergem do seu. Desta forma, se o olhar de descargo quanto ao livre acesso ao cinema não for tolhido, a maioridade intelectual proposta por Kant estará comprometida e sua efetivação no Brasil não será plena. Pessoal, eu usei aqui outra referência
que foi essa referência da maioridade intelectual que foi proposta por Kant. Acho que ficou super legal, porque ela fala sobre essa responsabilidade do humano. Então, gente, vocês entenderam, né? Essa última referência que eu coloquei aí do Kant. Vamos continuar então. A posteriori, a inoperância do Estado em promover políticas que fomentem o contato cinematográfico a diferentes classes sociais também é causa deste problema. Isso evidencia que, embora haja no país muitos telespectadores, segundo dados de 86% da população utiliza televisão aberta, a falta de incentivo estatal às empresas exibidoras gera uma descapitalização para a atuação delas e, por conseguinte, diminuto atendimento a indivíduos longe do sistema. Essa conjectura é supervisão do filósofo Stuart Hall, ao afirmar que a inserção na pós-modernidade confere identidades ao indivíduo assegurados pelo Estado. Pessoal, se vocês repararem, eu coloquei mais duas citações, né? No caso foi esse dado do G1 e também a última frase aí, que foi do Stuart Hall. Então vamos lá, pessoal. Conclusão. É imperioso, portanto, a execução de medidas tangíveis à realidade para incluir todos os setores sociais no acesso ao cinema no Brasil. Para tanto, compete ao governo federal realizar parcerias públicos-privadas, PPP, falta um S ali, com empresas exibidoras de filmes, a fim de haver uma distribuição igualitária de cinemas entre metrópoles e médias cidades. Essa medida poderá ser viabilizada por recursos da Receita Federal e apoiada por secretarias municipais para exibição e acesso ocorrer em locais públicos, por exemplo. Somente assim, o elitismo que marcou as missões artísticas francesas não se perpetuará no Brasil eterno. Gente, a primeira coisa que dá pra gente reparar é a minha letra. Como já está muito mais cansada, já tá bem complicada, tá feinha mesmo minha letra aqui nesse último parágrafo. Mas eu queria mostrar pra vocês aqui o fato de eu ter citado de novo as missões artísticas francesas que eu coloquei lá no início da introdução. Gente, na hora de fazer o desenvolvimento e a conclusão, principalmente a conclusão, a gente tem que sempre lembrar o que é cobrado, né? Que aqui embaixo é cobrado todo o modo, o meio, os agentes, então vocês têm que sempre lembrar disso pra não, né, fazer coisa errada. Aqui tá a redação da íntegra. Eu usei todas as 30 linhas aqui, como vocês podem ver. Eu sempre gostava de, quando eu fazia redações, estudava pra isso, sempre fazia certinho as 30, porque acho que é toque, não sei. E eu sempre medi, antes de fazer a redação, quando eu fazia os exercícios de redação, né, os treinamentos, os testes, os simulados, a quantidade de linha que eu usar em cada parágrafo. Então, eu sempre tinha comentado que eu ia usar de 6 a 7 linhas de introdução e de 7 a 6 linhas de desenvolvimento. E na conclusão eu tinha que ter bastante linha, porque eu acabava me embromando bastante na conclusão, então eu precisava de bastante linha. Pessoal, aqui no Repertório Inovador, eu trouxe pra vocês uma coisa diferente hoje. Então, gente, o que eu trouxe pra vocês é a vida e a história do Aleijadinho, né, que foi esse grande escultor, carpintor, entalhador brasileiro, também um arquiteto que foi muito, muito importante aí para a história do barroco brasileiro e também do barroco americano. Eu espero que vocês usem ele. Esse tipo de repertório eu usaria na introdução, tá bom? Mas se vocês conseguirem encaixar em um outro momento da redação e ficar bacana, ficar legal, então podem usar sim, com certeza. E também, o que eu queria dizer pra vocês é o seguinte: se por acaso vier cair algum tema que relacione a inserção do deficiente físico ou outro tipo de deficiente no mercado de trabalho, ou na arquitetura, ou na cultura, na música, nas artes, você pode citar a história do Aleijadinho e a importância que ele teve. Então, para mostrar que a doença dele não foi um impeditivo para que ele continuasse trabalhando, né, na luta desse sonho dele. Então é isso, por mais que ele não tenha sido reconhecido o tanto que ele merecia em vida, hoje em dia ele é muito reconhecido, vocês sabem, e eu queria agradecer muito a vocês pela aula, pedir desculpa pelo barulho e pelo amadorismo, algumas referências que eu usei, tá bom, nessa aula. E é isso, pessoal, um beijão a todos, tchau, tchau.